Fábio Alvarenga atualizando vocês aqui com jornalismo de credibilidade, meu amigo e minha amiga. Parem tudo o que vocês estão fazendo, porque essa cobertura aqui com certeza vai surpreender a todos vocês. Ouçam com atenção a gravidade do assunto e depois, por gentileza, compartilhe aí no grupo que vocês fazem parte e ative o sininho de notificação. É de arrepiar, é estarrecedor, meu Pai eterno. O que nós vamos fazer com esse desgoverno que nunca deu certo e nunca vai dar certo no comando do Executivo, e também ações para tentar impedir, diga-se aqui de passagem, o governo que deu certo na história do Brasil chamado Jair Messias Bolsonaro. Por favor, com exclusividade do canal Direto no Assunto, com fontes na tela, pare tudo o que você está fazendo, para você entender de fato a aberração de circo. Gente do céu, o que está acontecendo nas mais altas esferas do nosso país é de deixar qualquer um de cabelo em pé, de tirar o sono, de arrancar o fôlego da gente. Parece que estamos vivendo uma dessas novelas mexicanas, mas com um roteiro que faria o mais criativo autor de ficção se envergonhar da mesmice de suas tramas. O palco dessa vez é o nosso Supremo, aquela instância que, teoricamente, deveria ser o guardião inabalável da nossa Constituição, o alicerce firme sobre o qual se assenta a nossa tão suada democracia. Mas o que se vê por lá, meus irmãos e minhas irmãs, é uma peça de teatro que se aproxima mais de uma tragédia grega, um drama em que a liberdade do povo é a cada dia mais ameaçada, mais pisoteada, mais calada, mais submetida aos caprichos de alguns poucos poderosos que parecem ter esquecido de quem emana o poder neste nosso Brasil. É gravíssimo. Ministro perde a paciência no judiciário e solta a bomba. Moraes e Dino sem saída. A bomba da semana, aquela notícia que fez os cabelos de muito marmanjo e muita dona de casa se arrepiarem, veio diretamente do plenário do Supremo. O ministro Edson, num movimento que pegou todo mundo de surpresa, e quando eu digo todo mundo, é todo mundo mesmo, até os mais calejados analistas políticos que acham que já viram de tudo neste nosso país, decidiu virar o jogo, jogar uma ducha de água fria nos planos de quem queria a todo custo silenciar a voz do povo nas redes. Essa decisão do ministro Fachin, que de fato colocou um verdadeiro chega pra lá em Moraes e Flávio Dino, Carmen Lúcia, Zanin e companhia, prova que o judiciário tem ainda uma luz de esperança, mas precisa ouvir a vontade popular. Ele, que muitos já esperavam que fosse seguir o rebanho, como uma ovelha mansa que se submete à maioria, foi lá e votou a favor do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Isso significa, para quem não entendeu o juridiquês, que ele votou contra a censura. Contra essa ânsia insaciável de calar a boca da gente, de controlar o que a gente pode ou não dizer, pensar e compartilhar nas redes sociais, que hoje se tornaram a nossa praça pública, o nosso ágora digital. O artigo 19, para quem não sabe, é o que garante que as plataformas digitais não sejam responsáveis pelo conteúdo postado pelos usuários, a menos que haja uma decisão judicial para retirar algo do ar. Derrubar esse artigo seria abrir a porteira para a censura prévia, para o controle editorial das grandes empresas de tecnologia, que passariam a agir como juízes do que é certo ou errado, do que pode ou não ser dito. E o ministro, com a coragem de um leão, jogou na cara de seus pares a realidade nua e crua. Controlar o discurso dos usuários não faz parte de um Estado de direito democrático. Ele disse que os remédios para os males da democracia precisam ser encontrados dentro da caixa de ferramentas da própria democracia, e não com ferramentas autoritárias que rasgam o tecido da liberdade. É como dar um tiro na testa para curar uma dor de cabeça, meus amigos. A cura seria pior que a doença. Já são 7 votos contra 1. A maioria já foi formada para enfraquecer essa liberdade que tanto prezamos. É uma tristeza profunda ver que, enquanto o ministro Fachin tenta lembrar seus colegas que censurar pessoas não faz parte da democracia, a maioria parece ter outros planos, outros interesses, talvez outros senhores a servir. A sensação que fica é que estamos nos últimos momentos de liberdade de expressão neste nosso Brasil, e que tudo isso é feito sob o pretexto de defender uma democracia relativa. Uma democracia que só vale para quem pensa como eles, para quem se alinha aos seus discursos. Mas a gente fala de censura aqui, de liberdade ali, e o que mais nos revolta, o que mais nos tira do sério, é a hipocrisia deslavada, numa situação que até hoje clama por mais clareza.
E o que fez o nosso Itamaraty, aquela casa diplomática que deveria ser a nossa voz, o nosso braço estendido lá fora para defender e proteger os nossos cidadãos? Nada. Ou melhor, fez menos que nada. Fez quase um silêncio constrangedor. O mundo inteiro chorou a morte dessa moça. A família clamou por ajuda, por um mínimo de atenção, por um avião da nossa Força Aérea Brasileira para trazer o corpo da nossa Juliana de volta para casa, para um último adeus digno, para um funeral que pudesse aplacar um pouco da dor de uma família destroçada. Mas nada. Silêncio sepulcral. Um descaso que dói na alma, que mostra o tamanho do abandono que o cidadão comum, o povo que trabalha e paga seus impostos, sofre nas mãos de um governo que parece ter perdido a bússola moral, a direção e, pior, a decência. E por que esse descaso com a nossa Juliana, enquanto o mesmo governo se desdobra em esforços para resgatar quem não merece o ar que respira? A gente viu, e a web não esquece, a ex-primeira-dama do Peru, uma tal de Nadine Heredia, condenada na Operação Lava Jato, envolvida até o pescoço naquele esquema podre que sugou o dinheiro público para o bolso de uns poucos. O marido dela, inclusive, se suicidou por causa das acusações da Odebrecht, daquele assalto ao nosso tesouro que foi a Petrobras. E essa senhora, envolvida até a medula com a corrupção, com o dinheiro do nosso Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que financiou obras em outros países sem jamais voltar para o Brasil, essa senhora sim teve um tratamento de rainha. Um avião da Força Aérea Brasileira, o dinheiro do povo que foi negado para a Juliana Marques, foi usado para buscar essa senhora. Por quê? Porque ela é um arquivo vivo. Ela tem informações, ela sabe dos podres, ela faz parte daquela rede global que o Fórum de São Paulo criou, que usou o nosso dinheiro, o dinheiro do Brasil, para financiar companheiros na América Latina. Aí sim, o Itamaraty, o governo, a estrutura toda se movimenta. É por isso que o povo se revolta, meus amigos, porque a gente vê que existem dois pesos e duas medidas. Um tratamento para o cidadão de bem e outro para a elite que roubou o nosso país e o nosso futuro. E a gente continua de olho nos desmandos lá fora, na diplomacia que parece virada do avesso, que virou piada de mau gosto no cenário internacional. Falo da nossa relação, ou da falta dela, com Israel, um povo que é a menina dos olhos de Deus, como diz a palavra, mas que o nosso governo insiste em tratar como inimigo, virando a cara e jogando na lama uma parceria histórica e estratégica. Enquanto isso, estende tapete vermelho para ditaduras sanguinárias, para regimes teocráticos que oprimem mulheres, que matam homossexuais, que ignoram os mais básicos direitos humanos e que pregam a aniquilação de nações inteiras. O Irã, essa nação que não esconde de ninguém o desejo de varrer Israel da face da terra, é tratada como um parceiro valioso, um amigo a ser defendido, com o nosso presidente e seu conselheiro, aquele esquerdista de carteirinha chamado Celso Amorim, tentando passar pano para um regime que, não faz muito tempo, estava construindo bombas atômicas sob o nariz do mundo. É de cair o queixo, meus amigos. Cadê as mulheres do Brasil, as feministas, que só se levantam quando as pautas são politicamente corretas, mas que calam diante da opressão das mulheres no Irã, que são espancadas pela polícia ética por não usarem o véu, que têm que andar acobertadas com uma lona, mal aparecendo os olhos, sob pena de morte? Tocou em uma, tocou em todas? Não. Parece que é só se tocar em uma que pensa igual a elas, que segue a mesma cartilha ideológica. Se a mulher morre no Irã, apanhando nas ruas, sendo jogada de prédios por ser homossexual, aí não tem passeata, não tem grito, não tem indignação. E enquanto o Itamaraty se cala para a nossa Juliana e se movimenta para resgatar a ex-primeira-dama do Peru, ainda tem tempo e energia para fazer xenofobia contra Israel, contra o povo judeu. Eu, que sou um brasileiro e um cristão, me orgulho de amar Israel, de defender aquele povo que a palavra diz que quem abençoar será abençoado e quem amaldiçoar será amaldiçoado. E esse nosso presidente, a cada vez que abre a boca, parece que faz questão de amaldiçoar, de defender o Irã, essa ditadura que não respeita ninguém, que mata e oprime sem dó. É lamentável o que estamos vivendo, essa inversão de valores, essa hipocrisia que permeia tudo. E no meio de tudo isso, a gente vê as nossas instituições, como o Congresso Nacional, se arrastando para tentar dar uma resposta ao povo. Fala-se na Comissão Parlamentar de Inquérito, a famosa CPI do crime organizado, uma promessa que gerou esperança em muita gente. Mas a gente se pergunta, será que essa CPI vai para valer?
Será que ela vai convocar os verdadeiros chefões do crime? Aqueles que comandam o primeiro comando da capital e o comando vermelho de dentro das prisões de segurança máxima? Ou até mesmo os que estão em gabinetes de luxo, protegidos por poderosos? Ou será que vai ser mais uma daquelas CPIs pizza, que começa com muito barulho e termina em nada, convocando só os piabas e deixando os bagres intocados? A gente quer ver a verdade, a gente quer ver justiça. A gente não quer que essa CPI se acovarde e não investigue a fundo, por exemplo, a fuga daqueles 2 presos de segurança máxima do Rio Grande do Norte, um evento que deixou o Brasil inteiro de queixo caído, mostrando a fragilidade do nosso sistema prisional e a audácia das facções criminosas. Se for para ir para dentro, para investigar de verdade, para convocar o ministro da Justiça para explicar o inexplicável, para colocar Marcola e outros criminosos de alta periculosidade na frente dos senadores, aí sim, essa CPI terá o apoio do povo. Mas se for para fazer jogo de cena, para passar a mão na cabeça de quem não merece, para desviar o foco, então é melhor nem começar. O Brasil está de olho, está cansado de ser enganado, de ser tratado como massa de manobra. O povo está esperando ações de verdade, não palavras vazias. É um absurdo que, enquanto a liberdade de expressão é cerceada, enquanto brasileiros são abandonados lá fora, enquanto criminosos são protegidos, e enquanto ditaduras são elogiadas, os nossos representantes gastem tempo e dinheiro com mordomias, com viagens, com aumentos de salários e de despesas que só afundam ainda mais o nosso país em dívidas. O Brasil não aguenta mais essa conta. É preciso acordar, é preciso lutar pela nossa liberdade, pela nossa soberania, pela nossa gente. Porque, no final das contas, o que está em jogo não é apenas o futuro de alguns políticos, mas o futuro de cada um de nós, o futuro dos nossos filhos e netos, o futuro da nossa nação. E o povo brasileiro, que é um povo de fé e de coragem, não vai se calar diante de tanta hipocrisia e de tanto descaso. A realidade é essa, e ninguém pode calá-la.